Beleza e bom dia. Vamos falar uma coisa interessante sobre profecia. Tô prestes a fazer aniversário, tem uma semana, mais uma semaninha ainda para me despedir dos meus 52 anos. E eu tava lembrando que durante a minha vida sempre houve profecias, e eu não sabia que era profecia, projeções acerca da minha vida, do meu caminhar, e essas projeções nunca eram muito legais. Dizia que eu tinha um ciclo de vida de 7 em 7 anos, e acontecia uma grande catástrofe na minha vida. Então, eu não chegaria até os meus 21 anos, é uma das profecias que eu ouvi, e estou chegando aos 53, né? Mas eu não conhecia Deus, não conhecia as Escrituras, e quando eu completei 30 anos, eu conheci o Senhor Jesus, conheci as Escrituras, e a partir daí começaram a vir outras profecias, né? Outras coisas que começou a trazer certa confusão na minha mente, no meu entendimento, e acabei ficando meio equivocado, né? E eu estava lendo agora um artigo de um, de um pastor amigo meu, e eu queria compartilhar com você esse artigo. Vou dar uma lida aqui para você. Ele dá uma orientação de como você saber se é uma profecia, uma visão, uma revelação, vem da parte de Deus. E do pastor Denis, amigo meu. Ele me mandou porque eu estava conversando com ele, e eu estava falando sobre isso, perdão, acabei de tomar café agora. Então ele falou assim, primeiro ele coloca contexto de 2 Reis 20, versículos 1 e 8, talvez muito conhecido por você. Naquele dia adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que Deus me sarará e que o terceiro dia subirei à casa do Senhor? Então esse texto eu já ouvi muitas vezes nas igrejas e tal, e como eu te falei, né, recebi muitas profecias que não eram muito legais, algumas profecias muito legais, algumas coisas que se cumpriram, a minoria se cumpriu e a maioria não se cumpriu. E isso começou a trazer, como era novo convertido, né, não tinha muito entendimento, começou a me trazer alguns pensamentos também não muito legais, até às vezes até perda de fé, ou até achar que Deus só falava com o profeta e não falava comigo em particular. Então, veja bem, esse pastor ele estava comentando comigo que ele conheceu um outro pastor, e esse pastor disse assim para ele, que em 100% das profecias que a gente recebe, 90% não são de Deus e 10% são de Deus. E mesmo o profeta, o homem que estava com aquela enfermidade que a gente acabou de ler agora, mesmo assim, ele sendo um homem de Deus, e Deus tinha falado para ele que ele ia morrer, mesmo assim ele pediu um sinal de Deus. E como é difícil, né, a gente acreditar que Deus ainda está falando comigo. Então ele me deu algumas dicas, e eu vou passar para você porque ele mandou aqui escrito para mim. Quando alguém se dirigir a você com profecias ou revelações, fique alerta com as seguintes cautelas. Primeiro, quando Deus fala, ele não deixa dúvidas, medo ou insegurança. Não é essa a função de uma revelação de Deus. Se o Senhor nos requer fé, não é justamente Ele que irá nos deixar atribulados. Para confirmar a revelação ou profecia, Ele usa outra pessoa e mais outra, até você ter certeza que fica impossível você pensar que não foi Deus quem falou com você. Lembre-se sempre disso. Mesmo que seja uma dura exortação, você sabe perfeitamente que Deus falou com você. Aí ele falou para mim assim, eu já vi pessoas sair assim de vigílias e reuniões de orações totalmente amedrontadas, com medo, porque Deus falou alguma coisa naquela reunião, tipo que Deus vai abrir a sepultura para fulano, para ciclano. Então,
isso aí não é uma coisa que vem da parte de Deus, porque Deus não tem espírito de confusão. Isso está em 1 Coríntios 14:33, que eu vou ler para você. Deus não é Deus de confusão. Então, quando Deus está uma correção, na grande maioria das vezes, quando ele traz uma revelação, uma profecia, uma exortação, é para correção. Isso traz uma paz no coração. A Bíblia fala que o juiz é a paz no nosso coração, aquela paz que excede todo entendimento. Todas as vezes que Deus fala, tem que trazer paz no teu coração. Quando Deus fala, não é para exaltação de profeta, glórias para o ser humano, ou porque fulano é ungido de fogo, vaso de azeite, etc. Ele pode usar uma pessoa que tem o dom, tendo ela há pouco tempo no Evangelho, mas que tenha compromisso com Deus. Deus pode te falar sem precisar de um auditório, ouvindo em microfones em alto volume, exaltando você ou o profeta. Deus não precisa de plateia. Todavia, cuidado com profetas que não te entregam revelação na frente de pessoas do tipo: depois vai lá em casa que eu tenho algo de Deus para te entregar. Fofoca santa não existe. Afinal, se a revelação vem de Deus, o que deixaria inseguro de entregar próximo de outras pessoas? Isto é, porque se a tal revelação não se cumprir, você não terá uma testemunha que confirme. Isso ou supostamente para falar mal de outra pessoa que estava junto com você, o que a Bíblia condena. Quando você ver essas atitudes, este tal profeta que você conhece não passa de um fofoqueiro. Isso aqui está cheio, né? Pessoas que pegam um microfone para dizer que são homens e mulheres de Deus, que são profetas de Deus e ficam falando um monte de coisa, mas na realidade para trazer uma satisfação no ego. Só para terminar, quando Deus fala, é com clareza, com nitidez, para você entender. Profeta nenhum pode alegar que você não entendeu porque você está na carne. Se você não entender o que o profeta te disser, isso, quem está na carne é ele. Ora, se você estiver mesmo na carne, como ele te julga, então por que Deus falaria com você? As coisas de Deus são claras. O profeta não pode falar mistérios. E você tem que se desdobrar para entender algo que foi dito para você entender. Tipo, eis que te digo assim que o profeta com tom arrogante, olhar altivo, lhe diz: entendeu aí, varão? Não, fica ligado, fica ligado. O apóstolo Paulo deixou claro. Assim também, assim também vós, se com língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como os que falando ao ar. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 1 Coríntios 14, 9 e 19. Deus jamais irá confundir sua vida em nada. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se Deus se dispôs a falar com você, como ele poderia deixar você com dúvidas ou confuso? Se Deus quer falar algo, é porque ele quer falar com você. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Quando você quer falar algo com alguém, alertar ou advertir, você com certeza fará o máximo para ser bem claro com aquela pessoa. Ok? Essa é a verdadeira função de Deus quando ele usa alguém para falar com você. Entendeu? Ser bem claro, ser bem nítido na mensagem para que você possa entender. Agora imagine Deus, o teu Criador, querendo falar algo para você e está usando um ser humano igual a você. E ele vai usar esse ser humano igual a você para falar para você uma mensagem que você não pode entender. Ou uma mensagem que você vai ficar confuso, com temor, com medo. Não pode ser de Deus, né? Portanto, tome bastante cuidado com este profeta, que mais julgam do que profetizam. Veja que o que a palavra de Deus nos alerta através do apóstolo Paulo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema, ou seja, maldito. Gálatas 1:8. Paulo adverte que ele mesmo, ou até mesmo o anjo do céu, pregar outro evangelho que não seja o evangelho que nós conhecemos, seja anátema, maldito, expulso do vosso meio. Paulo não atribuiu nem a ele uma obediência cega sem base no evangelho de Cristo. Cuidado com pessoas que se intitulam de Deus, querendo ensinar o que eles não sabem, nem para eles. Falam com arrogância, desprezo, brutalidade, etc. Em 1 Coríntios 3 nos é ensinado.
Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, tenha fé, que transporte os montes, e não tiver o amor de Deus, nada valeria. Então, ele me passou assim, um monte de coisas muito interessantes, e coisas muito edificantes, coisas que eu já tinha essa certeza no meu coração, mas é que nunca foi me falado. E por nunca ter sido me falado, e por eu estar num ambiente religioso, opa, peraí, deixa eu arrumar aqui, num ambiente religioso, e em que muitas vezes esse, essas revelações elas são muito comuns, isso causou muita confusão na minha mente, e às vezes até gerou até um pouco de incredulidade no meu coração. Então, a Bíblia é bem clara. Então, a função de alguém que vai trazer, ou até eu, você, que Deus pode também usar a mim, usar você para falar alguma coisa que vai de encontro com a necessidade e o, aquilo que a pessoa está buscando de Deus. Deus ele pode usar eu, você, qualquer pessoa para confirmar aquilo que essa pessoa está guardado dentro dela. A gente tem que tomar o cuidado para que seja alinhada com a palavra de Deus, para que seja alinhada com o Evangelho, como Paulo está dizendo agora, para a gente não ser maldito, para a gente não ser anátema. E Deus ele não vai trazer nenhuma profecia que não esteja linkada, que não esteja ligada com a sua palavra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque há um exagero da parte das pessoas. Posso dizer até que algumas pessoas por inocência, algumas pessoas até pelo desejo de serem usadas por Deus, acabam sendo ousadas e atrevidas e fazendo coisas que da realidade não são da parte de Deus. Então, procure ter uma vida com Deus. Procure sim pedir sinal para Deus. Não é pecado você pedir sinal para Deus quando alguém vier falar alguma coisa. Uma vez eu recebi uma determinada profecia no comecinho da minha caminhada, que eu não seria cantor, que Deus estava mostrando para essa pessoa numa bandeja de ouro um saxofone dourado, que eu seria um instrumentista. Passaram-se 20 e poucos anos e eu continuo cantando ainda. E isso trouxe até confusão na minha mente, porque eu sempre gostei de cantar. E não que eu não possa tocar saxofone um dia, posso até um dia tocar, mas esse não é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é continuar cantando. E isso começou até a trazer algumas confusões, porque eu era vocalista de uma banda. Aí eu falei, bom, mas Deus falou que eu tenho que tocar saxofone, então eu preciso de estudar saxofone. Fui até tentar comprar um saxofone, na época custava muito caro, e eu estava desempregado, e isso acabou me gerando frustrações enormes. Então, a gente tem que ter esse discernimento. A Bíblia fala dos dons. Buscar com zelo os melhores dons. Busque o dom do discernimento para você entender qual é o Espírito que está trazendo enunciando aquela mensagem a você. Não é pecado você buscar. Então, não basta simplesmente você buscar o dom de línguas, o dom de profecias e tal, tal. Busque o dom de discernimento para você saber qual que é o Espírito que está falando com você. Porque vai chegar um tempo, e acho que esse tempo já chegou, em que aparecerão muitos falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas, um monte de gente falsa, querendo enganar e querendo corromper a nossa fé. Então, espero ser de valia para você esse comentário desse meu pastor e uns acréscimos que eu fiz aí no decorrer da nossa conversa, né? Tenha um bom dia e eu vou embora pro trampo. Falou!